uma oposição bastante barulhenta assim, mas do ponto de vista do exercício, eu dei até essa entrevista última que eu dei a Jackson, eu citei esse fato. Do ponto de vista do exercício, do vínculo, da parceria com o Executivo, a Câmara de Souza nunca foi empecilho, né, para que isso pudesse vir a se desenvolver da melhor forma possível. Mas é absolutamente normal que as pessoas julguem, né, do ponto de vista negativo a Câmara, até porque a palavra vereador, apesar de ser o mandato mais próximo do eleitor, é aquele que o eleitor sabe onde é a casa do vereador que ele votou, sabe que hora ele acorda, por onde ele anda, né? Às vezes o cara não volta na casa do cara, mas o cara sabe onde procurar quando precisar. É um poder que não se esconde. É o legislativo, nem o vereador. Mas é um poder marginalizado, isso aqui é a realidade, justamente porque não é autor de despesa, não tem emprego para dar, né? Não tem ajuda pecuniária para dar. Então é muito mais fácil você bater no vereador do que bater no executivo, bater no judiciário. Então o vereador é uma classe a descoberto do ponto de vista de relações humanas assim, com a população, e é um poder muito mais vulnerável à própria insanidade das redes sociais. É por aí, Capitão Almeida. 13 horas e 38 minutos, nós estamos conversando com o Aldeone. Ô Aldeone, eu vou pedir aqui a ajuda de Jackson Queiroga para ele trazer aqui o resultado da pesquisa e a gente voltar aqui discutindo o assunto com você. Por gentileza, Jackson. Aldeone, a gente está fazendo uma série de enquetes, né, no nosso perfil para sentir o clima político de Souza nesse mês de dezembro que antecede o ano eleitoral. No ano eleitoral eu não vou fazer enquete nenhuma. Estou fazendo agora em dezembro. E essa última agora, com resultado, a pergunta era a seguinte: como você avalia o trabalho da Câmara de Vereadores de Souza em 2023? Aí o resultado foi o seguinte: ruim, 43%, regular, 31% e bom, 26%. Ô Aldeone, esse resultado, ele condiz com a realidade, né, pelo menos momentânea da Câmara Municipal de Souza, ou ele chega a ser injusto? Se é injusto, tem a ver com a falta de aproximação da maioria da população em relação ao trabalho que vocês exercem aí. Por exemplo, ontem eu fazia uma pergunta, né? Seria interessante uma enquete para saber dessas pessoas que votaram nessa enquete, quantas assistem, por exemplo, às sessões pela TV Câmara, escuta pelo rádio ou vão até aí, a Câmara Municipal? Não, ela é uma enquete que para se refletir, né? Mas eu sou muito cético em relação a enquetes de internet. Por quê? Porque a coisa, Capitão Almeida, que existe mais hoje é esse negócio de seguidor de mentira, né? Eu conheci tem um colega vereador aí que tinha, eu fui olhar, né, toda a postagem dele, 50 mil, 17 mil, eu digo, meu amigo, que negócio é esse, né? Porque quando acaba do dia para outro caiu, por quê? Porque existe um negócio de você comprar seguidor, né? Que são os robôs. Tem políticos de Souza aí que tem robôs, que eu sei que tem, que são candidatos aí, tal, que se iludem, né? Por exemplo, eu tenho 6 mil seguidores, 6 mil e uma cifra aí, mas são de pessoas genuínas, que me seguem ali e tal. Eu não tenho, mas tem gente aí que tem 12, 10 mil, que você vai contar, talvez de 2 mil. O resto são robôs que metem o dedo aqui, um voto dele vale por 100. Tem essas enquetes políticas, por exemplo. Qual o fundamento que isso tem? O cara que tiver até tem umas eleições aí de prefeito, aí tinha umas pessoas que eram simpáticas a meu nome assim, aí ele uma vez eu estava na Câmara, ele disse, como é que você está com essa quantidade de votos nessa enquete e tal. Eu me espantei, né? Eu digo, eu não sei, que nem eu sabia que estava enchendo essa enquete. Depois que essa pessoa saiu de perto de mim, aí quando eu fui olhar, cadê as coisas, né? Então, eu sou muito certo em relação a isso. Mas de todas as formas, a gente sabe que é uma reflexão que todos têm que fazer.
É assim também, se você fizer, o Supremo Tribunal Federal, é assim que você fizer com o Congresso Nacional. Esse raciocínio, quando você trata de análise de coletiva, se analisar o Congresso é um desastre hoje, né? O próprio Senado, qual é a instituição hoje que tem a credibilidade da sociedade? O Supremo ganhou a partir de Alexandre de Moraes, essas discussões dele, deu uma melhorada, mas teve uma época que nem o judiciário estava sendo acreditado no Brasil. Mas, de toda forma, reflexão tem que se fazer. Eu achei até que o índice de aprovação foi até alto, porque eu já vi em outras oportunidades até menor, até mais baixo. Mas, assim, reflexão, é normal, festa de eleição, aí pronto, vereador agora, pronto. O ano que entra é que é 15 bandidos que tem lá. Porque quem está fora trata todos os 15 que estão lá de bandido. Ah, os que estão fora que entra, já muda de posição. Então, o legislativo é isso que eu falo, doutor Pedro. Ele é o mais próximo do povo, é o que mais debate os assuntos. Quantos debates não se abrem ali em relação ao abastecimento de água diariamente na Câmara de Vereadores, em relação àquela época da taxa de energia, quanto nós nos debatemos para não ter a instalação dessa taxa de energia, quantos e quantos tempos nós fizemos isso o tempo inteiro e depois conseguimos perder. Então é absolutamente normal essa discussão aí. Eu acho que cada vereador tem que fazer sua parte junto à sua cidade, à sua prestação de serviço, porque, afinal de contas, o julgamento é de 4 em 4 anos. O ano que vem tem julgamento, que é o julgamento das urnas. Aí a gente vai saber se o legislativo trabalhou bem ou não trabalhou bem. Até onde vai o nível de mudança, né, do legislativo. Então, aí você vai pesar realmente o tamanho do legislativo, é nas urnas, é que você vai saber. Ô Aldeone, você disse que é momento de refletir em relação ao resultado dessas enquetes, ou seja, parar, refletir, saber onde errou, saber onde acertou. Você acredita, então dentro desse viés, ou seja, momento de refletir, dá para apontar o dedo para alguma coisa que precisa melhorar? Por exemplo, essa questão das sessões itinerantes, ou seja, já que o povo não vem, a Câmara vai até o povo. Seria uma viável, seria um caminho? Você se lembra que a gente fazia, né, capitão? Isso. Quando eu era presidente. Ainda hoje o Núcleo 1, ele lucra com a sessão itinerante que eu prometi ao pessoal do Núcleo, que a primeira sessão da Câmara ia ser no Núcleo 1, eu levei a Câmara para lá, nós instalamos, foi de discutido de calçamento, asfalto, a melhora de posto de saúde, a construção do estádio, tudo isso está na ata daquela reunião. Então eu acho que as sessões itinerantes, por exemplo, do Angelim, nós fizemos, foi uma reunião muito forte, eu me lembro, mas o esgoto do Angelim, através da ação do governo Tarone, do DAES, foi resolvido fruto da luta dessa sessão itinerante. Era a principal queixa do bairro de Angelim, era aquele esgoto. Tanto que demorou a fazer, até a comunidade ficou impaciente e tal. Deu uma melhorada bastante, apesar de hoje ainda ter alguns probleminhas, mas melhorou bastante, né? A urbanização do bairro. Então, em outras regiões nós fomos e surtiu efeito. Eu acho que é um grande instrumento a sessão itinerante. Apesar do legislativo ter sua sede, né? Mas eu acho que, acredito, uma vez por mês, podia se mapear aí o presidente novinho para o próximo ano, e é um instrumento que você populariza mais a Câmara, né? E também eu acredito, capitão Mendes, que está faltando também um trabalho midiático maior, entendeu? Até um investimento para mostrar a função do legislativo, né? Como fosse uma carteira, por exemplo, o trânsito, né? De vez em quando o SCTRANS bota campanhas educativas em relação à função do trânsito, né? Se beber não dirija, use capacete, embora
um mototaxista me parou na rua para que o homem, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para o passageiro não usar capacete, até uma postura meio complicada. Mas eu acho assim, que se mostrasse o verdadeiro papel, o que é o legislativo, né? Talvez as pessoas compreendessem melhor a função desse importante poder democrático, né? Que é a Casa Legislativa. Agora, alguns vereadores, né, deixam realmente a desejar, participam pouco, né? De todas as formas participam pouco. O debate é sempre entre 4, 5 vereadores, 3, 4. O Aldeone, baseado no que você está falando, o ouvinte mandou aqui uma mensagem para seguir o roteiro da sua linha de raciocínio. Ele diz o seguinte: não acho justo colocar todos os vereadores numa mesma vala comum, mas o desempenho pífio, até a falta de desempenho de alguns vereadores acabam respingando em outros vereadores que fazem um bom trabalho. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: tem determinados vereadores que não se apresentam, não se expõem, não aparecem, e essa crítica, né, acaba saindo individual e acaba respingando no trabalho que até alguns vereadores fazem, ou seja, no coletivo, né? E está dentro dessa linha que você está falando. Concordo perfeitamente com o Vitor. Agora, isso aí não é o poder legislativo. O que é que eu digo o poder legislativo? Porque o poder legislativo, o que é que ele faz? Ele faz a analogia das leis, ele propõe também, né, e discute. Então, as últimas sessões mostrou a importância do legislativo. Os agentes comunitários de saúde, eles participaram ativamente, foram 3 ou 4 sessões, né, em discussão dos seus direitos. Se não fosse o legislativo, ele não teria o direito dele garantido. O que eu estou dizendo, capitão, é que o poder legislativo, ele tem a sua importância e cumpre seu papel em Souza. É tanto que você não vê, por exemplo, as câmaras, salvo engano, na história da Câmara Municipal de Souza, só teve uma legislatura que deu problema. Problema de tribunal, de tudo, de contas. As outras legislaturas das câmaras municipais de Souza, elas foram todas salvaguardadas pelo Tribunal de Contas. Eu, pelo menos, quando eu fui 4 anos, eu fui o vereador que teve mais mandatos de presidente da Câmara. Foram 8, 4 vezes 2, 8. 8 contas minhas julgadas, né, no Tribunal de Contas. Por incrível que pareça, teve um governo que teve 4 contas rejeitadas e a minha 4 aprovadas. Eu até encontrei meu amigo Bundino Nezinho, de saudosa memória, lá no calçadão. Fui tomar um café, eu nunca esqueci isso. Eu não tinha nem observado isso, né? Ele disse: eu quero saber como é que você escapou disso aí. Que a Polícia Federal cercou a prefeitura, botou um esparadrapo, prendeu um monte de gente, levou o computador, levou tudo, e a Câmara saiu ilesa dos 4 anos desse processo, mais 4, sobrou 8 anos com as minhas coisas aprovadas. Foi assim com outros vereadores que passaram por lá, Dilmar, Marconi, todo mundo. Você não vê a Câmara de Souza envolvida nesse tipo de escândalo, você não vê. Então é uma Câmara altamente equilibrada. Agora, o desempenho de cada vereador, concordo com ele perfeitamente, mas de quem é a culpa, capitão? Também. Vamos dividir a culpa, né? São pessoas que elegem. A Câmara, ela é transmitida por rádio, através da rádio Progresso, é transmitida através da TV Câmara, que foi instalada da minha legislatura também como presidente. Então dá para você acompanhar o trabalho dos vereadores. Mas eu vejo sim que tem vereador com a participação pífia. Quando o Abaúna é um dos mais votados, aí depois vão reclamar. Eu sempre fui um vereador ativo, sempre fui. Eu tenho 10 mandatos, tenho 11 diplomas. Eu tenho com 10 mandatos seguidos